Olá, meu nome é Matheus. Juntamente com meus colegas Clara, Felipe e Áurea, vamos estar apresentando o seminário do artigo Microredes AC versus Microredes DC, conectados à geração distribuída. Bom, o artigo então começa com uma introdução, né, onde apresenta o objetivo de apresentar uma visão abrangente dos sistemas de microredes AC e DC em conexão com a geração distribuída, utilizando fontes de energias renováveis e sistemas de armazenamento de energia e cargas, né? O artigo também investiga as estratégias de viabilidade, controle e gerenciamento de energia, né, dos dois sistemas, contando com os trabalhos de pesquisa mais atuais. Ele já parte para uma breve introdução sobre energia CA, o porquê dela ter se tornado um modelo padrão utilizado, por possuir facilidade de transmissão, transformação, porém tem altos custos, né, com limitação e expansão de usinas. Por outro lado, o aumento da demanda de carga CC gerou também, juntamente com estudos de avanço da eletrônica de potência e de conversores, tornaram a rede CC uma rede de estudo e utilização. Então, os autores agora partem para um overview, né, sobre as microredes, e eles defendem que, para gerenciar as novas demandas, né, as nossas demandas de energia, um sistema de energia mais confiável, flexível e informativo nas redes de distribuição de baixa tensão, se não, né, em toda a rede de energia, ele é obrigatório. E com isso, devido a esse ponto de vista, né, ele introduz então as microredes, que vem se tornando nas estruturas mais atraentes com a integração de unidade de geração distribuída de base renovável. Então, até agora, as unidades GD incluem várias tecnologias, né, como turbinas eólicas, matrizes fotovoltaicas, células de combustível e microturbinas, enquanto que os dispositivos de armazenamento de energia são as baterias e supercapacitores. Ele informa, então, que esses componentes, agora nessa introdução, é, eles são ideais, né, esses componentes são ideais nas centrais de estruturas de microredes e também são considerados para a solução, é, é uma solução, na verdade, para a população que não tem acesso à energia, como, por exemplo, o suprimento de energia deficiente, com direito a reduzir gases de efeito estufa, por exemplo. Ele trata as GDs, são divididas em pequenos geradores, né, que são sistemas autônomos em áreas isoladas, que podem atender pequenas residências, prédios residenciais e comerciais, e as de maior capacidade são gerenciadas pelas concessionárias, né, porque tem que garantir uma expansibilidade, estabilidade do sistema, otimização de distribuição e redução dos custos de transmissão e distribuição. Atualmente, então, a maioria das unidades GDs baseadas em fontes renováveis produzem diretamente CC ou potência de saída da frequência de tensão variável, que é CA, né? Portanto, os dispositivos eletrônicos de potência tornaram-se os elementos-chave, né, para a realização das microredes e, devido à sua proximidade com diferentes tipos de cargas, seja CA ou CC, as unidades GD, como as células de combustível, as microturbinas, como vocês podem ver nas imagens, elas podem ser usadas para fornecer geração combinada de calor e energia com maior eficiência. Isso conectadas com os equipamentos de armazenadores de energia, né, conectados às unidades GDs, como células de combustível, e que produzem, né, uma potência de saída controlável para atender aos códigos de rede e requisitos de transitórios de carga. Da mesma forma, então, esses equipamentos armazenadores de energia, né, junto com as unidades de GD, baseadas em energia eólica e fotovoltaica, elas também podem produzir uma potência de saída controlável, então é um ponto positivo, é, e também a geração de energia despachada e a correspondência da demanda da carga. Essas condições, então, de operação exigem que os sistemas de microredes tenham sistemas de controle de amplo alcance para garantir um grande número de tarefas. Então, aqui ele cita, então, as conexões AC e DC, né, das microredes. Então, os autores tratam os pequenos sistemas de energia, as microredes, né, incorporam vários componentes, como cargas controladas e não controladas, as GDs, e os dispositivos de armazenamento, operando em conjunto de maneira coordenada com a energia controlada através de dispositivos eletrônicos, né, que são os controladores de fluxo de energia reativa e ativa, reguladores de tensão, de frequência,
e eles todos são integrados com dispositivos de proteção. E eles podem ser operados, como eu já disse anteriormente, em sistemas CA ou CC. Também nós temos que elas não apenas reduzem as GD, esses microredes, reduzem os efeitos de queda de tensão, mas também elas podem oferecer uma alimentação ininterrupta, funções que possam ser necessárias para as áreas de carga crítica, como sistemas bancários, indústrias de semicondutores, hospitais, etc. Também é possível que as microredes se adequem às necessidades de uma área, né, que estaria servindo, como eu já disse anteriormente, é, e as é, e as microredes, elas podem ser fonte de energia fundamental que fornece energia, como, por exemplo, uma função específica de iluminação, por exemplo, para áreas rurais. Dando sequência ao nosso trabalho, eu sou o Felipe e vou apresentar a parte da viabilidade dos sistemas de microredes, tanto AC quanto DC, né? Primeiro eu vou explicar cada um separadamente, o contexto que eles estão inseridos, né? Qual demanda que eles tentam suprir, e apresentar a viabilidade de cada um. Depois a gente compara e chega às conclusões, se é viável ou não, né? A grande questão, ela começa justamente na rede elétrica, né, que é dividida, como a gente estudou em outras disciplinas. Essa própria, e está mostrado até no slide, na imagem do slide, temos o sistema de transmissão e o sistema de distribuição, sendo de transmissão que começa na parte geradora e o de distribuição o encarregado o que conecta ao consumidor, né, a carga. E essa distância é muito grande. Então, qualquer problema que tiver nesse centro de carga, vai ser muito difícil para o operador resolver, né? Qualquer perturbação, qualquer coisa nesse sentido, no centro de carga, é muito problemática no ponto de vista do operador do sistema de energia. Então, se a gente tiver essa parte de GD, demonstrada também na figura, ligada em microredes no nível de baixa tensão, toda essa estrutura de grade convencional de redes de distribuição passiva e ativa vai se mudar. Vai ser alterada de forma que, com essas novas possibilidades de controle sendo implementadas, vai ser possível gerar, armazenar, controlar e até gerir parte da energia, e fazendo essa interconexão na forma de microgrids, tanto AC quanto DC. Também estão sendo implementados, né, dispositivos de inteligência que já otimizam toda essa operação. Agora, para a parte AC dos microgrids, né, na questão da viabilidade, ele apresenta diversos outros artigos, diversos outros estudos, trabalhos. Basicamente, o artigo em si é um review, né, de outros estudos, mas nessa questão é bem forte. Basicamente, ele pega a conclusão de diversos outros trabalhos. Aqui eu trouxe os três principais, mas tem diversos outros apresentados no tópico. Começando pelo primeiro desse Solanke, é basicamente apresentado um sistema de gestão de energia inteligente que visa otimizar a operação do microgrid AC de forma mais econômica possível. E como que ele faz isso, né? Bom, ele apresenta um módulo de previsão de geração da GD fotovoltaica, considerando as condições climáticas, né, que são a principal questão na fotovoltaica. Com isso em mãos, aí juntando com o preço, né, digamos assim, a parte econômica, que é um pouco complexa, da estrutura de preço da energia, né, e vai otimizar o armazenamento de energia em vários intervalos de tempo para assim ter uma operação geral mais viável economicamente, né, melhor economicamente. Integrando o gerenciamento de energia inteligente que eu citei, com o despacho econômico de carga e a otimização da operação das unidades GD. É bem bacana, é um pouco do que faz, só que não para GD, que a gente viu na questão das centrais elétricas, né? Que a gente tem que ter imaginar o quanto vai gerar para as hidrelétricas. A gente tem todo um estudo por trás disso, para assim saber como que a gente vai operar, se a gente vai armazenar mais energia, no caso, né, das hidrelétricas seria a água. Então a gente vê esse paralelo com essa parte da disciplina, da outra disciplina de centrais elétricas, né?
Aí também temos esse artigo aqui do DAI. Aqui ele mostra uma interface da unidade GD de um conversor com controle de potência real e reativa independente, que basicamente vai ajudar para minimizar os efeitos do estado transitório e manter o ângulo de estabilidade e a qualidade de tensão dentro da microrrede, né? Ajustando aí em todo esse controle. E por fim, tem esse artigo do Guerreiro, que mostra a operação paralela de inversores da GD usando impedância de saída resistiva sem sinais de comunicação. Então, a conclusão, né, para a parte de viabilidade das microgrids AC é que elas são bem viáveis, sim, tanto com as energias renováveis, tanto com as energias não renováveis. E são envolvidas em diferentes áreas de aplicação, né? Áreas mais remotas, ele cita até um problema específico da África subsaariana, que é bem complicado. E talvez a microgrid seja um pouco da solução, né? Ter a geração perto do centro consumidor. Também em centros comerciais e como backup também, né? Para se acontecer alguma coisa, algum problema com a geração bruta mesmo, sem ser a parte da GD, eles podem aumentar a eficiência e essa estabilidade do resto do sistema, né? Partindo para a viabilidade das microgrids DC, falando rapidamente. Então, se no contexto eu já falei que a distribuição e a transmissão é feita de forma C, por que pararam para olhar na microgrid como DC? Bom, primeiro por uma crescente presença de dispositivos eletrônicos de potência e equipamentos de consumo das unidades GD, ou seja, um aumento pela demanda CC, né, DC, e a geração também às vezes se dá pelas fontes renováveis, né, algumas de forma DC. Então a gente vai ter essa conversão de energia da geração de DC para C e depois para entrar na rede, e na rede vai converter de novo de AC para DC para alimentar a carga. Então a gente teria muitas conversões, essas conversões não são muito eficientes, ou seja, perda de energia. A principal questão desse caso. Ele apresenta também esses três tipos de links DC para fazer as microredes: o monopolar, que seria um único condutor de alta tensão; o bipolar, com dois condutores, um com polaridade positiva e outro negativa; e o monopolar, com dois ou mais condutores com a mesma polaridade. Rapidamente falando, o primeiro, o monopolar, é mais economicamente viável, e ele é comumente utilizado em interligações submarinas de grandes distâncias, tipo entre países e tal. Mas também alguns países o proíbem pela corrosão que ocorre. No bipolar, a gente não vai ter uma corrente de terra, ela vai ser nula se tiver na operação normal, né? Porque vai ter os dois polos e eles vão operar com a mesma corrente, né? Então fica nula a parte da corrente de zero. Só que ele vai requerer dois conversores por terminal, então ele vai aumentar o custo do sistema, e se tiver alguma falha, ele vai fornecer somente metade da potência. Isso é algo que a gente tem que estudar, tratar, né, para se ocorrer e evitar que aconteça. Na parte do homopolar, ele não é tão usado porque ele é mais caro mesmo, com a redução dos custos de isolamento. E E ele tem um retorno à Terra, né? Porque nessas correntes não vão ser iguais, os terminais. E essa corrente, e esse retorno é o que faz ele não ser tão viável. Ele causa muitas interferências e harmônicos, e mesmo tendo eficiência mais alta, não vai compensar. Então, o mais usado seria o bipolar; o monopolar é o mais barato, e o homopolar não é tão usado. Então, em comparação da microgrid DC para C, a gente tem que é uma estrutura mais simples, os custos são mais baixos do sistema, e geralmente a gente tem uma eficiência maior pela redução da necessidade de conversores. Só que depende muito do caso, né? A conclusão final é que ambas são viáveis, só que depende da nossa aplicação, de qual que vai ser a demanda e qual que vai ser a geração que a gente vai chegar nessa GD para a gente fazer essa microrede com controle. E os dispositivos que a gente vai integrar, né, no sistema para fazer esse controle ótimo e que fique mais viável economicamente para ambos os lados. Oi, pessoal, eu sou a Clara, vou dar prosseguimento aí no nosso trabalho falando sobre a operação e controle
né, de sistemas com microrrede, que são aí, né, elementos muito importantes dos futuros sistemas de distribuição de energia. E como já foi falado, né, anteriormente no nosso trabalho pelo Matheus e pelo Felipe, as microredes elas permitem a implantação fácil de unidades de geração distribuída, baseadas em energias renováveis e sistemas de armazenamento de energia. E nessas microredes é essencial, né, falar sobre operação e controle. Então, equipamentos que desempenham papéis importantes na interligação dos vários componentes de uma microrede são as chamadas interfaces de eletrônica de potência, né, as PEIs, e dentro dos sistemas de microrede. Então, eles são essenciais para todas as questões técnicas, por exemplo, para tratar o equilíbrio de potência, a qualidade de energia, todos esses parâmetros técnicos, eles são resolvidos por meio do controle desses, desses dispositivos eletrônicos, né, de potência. E as PIs, elas permitem que os sistemas de microrede elas operem tanto no modo conectado à rede quanto no modo isolado, fornecendo aí uma alta qualidade de energia com o menor custo possível de equipamento. Então, nesse contexto, né, de operação e controle das microredes, espera-se e é exigido que as PIs elas forneçam, né, a potência fixa e a regulação de tensão local, que elas facilitem, né, a unidade de geração distribuída a atender rapidamente a demanda da curva de carga, né, e dos dispositivos de armazenamento de energia. Também que elas incorporem os métodos de controle, né, pelo compartilhamento de carga, né, entre a questão de equilíbrio, né, de potência, fornecimento de potência entre as unidades geradoras e as unidades consumidoras, e que elas integrem as tecnologias, né, para fazer esse sistema, essa microrede funcionar, né, e seja bem sucedido. E também é essencial nós falarmos, principalmente sobre o tema principal do nosso trabalho, que, né, são as microredes AC e DC, a gente precisa falar também sobre como é o controle dessas diferentes microredes. Então, até agora, né, o que é muito discutido no artigo que a gente está trabalhando aí em cima, que as microredes, obviamente, de corrente contínua, elas não apresentam algumas desvantagens das microredes de corrente alternada, como, por exemplo, em relação à frequência, a sincronização dessa frequência, a dificuldade, né, do controle da operação, do controle de tensão, quando a operação é isolada, porque quando a microrede está conectada à rede é mais fácil fazer o controle dessa tensão, né, em um sistema AC. Então, essas microredes de corrente contínua, elas são um pouco mais simples, na verdade, significativamente mais simples de operar, por causa da estrutura de controle, né, da frequência, que ela é desnecessária nesse caso, né, de controle de fase também, que é desnecessária para as microredes de corrente contínua quando elas são comparadas com as de corrente alternada. Então, falando agora sobre as configurações estruturais dessas microredes, nós pegamos essa imagem do artigo e ela vai mostrar a interação entre dois tipos de sistemas elétricos, né, o sistema CC e o sistema CA, e mostrar a interação entre os componentes correspondentes interligados, né, nesses sistemas. E a partir dessa figura, a gente pode notar que as microredes de corrente alternada, elas podem ser conectadas ao sistema CA em massa, né, que no caso é a rede de baixa tensão, por meio de transformadores de potência, e elas vão precisar de um conversor de potência CA e CC para se interconectar ao sistema de CC em massa. Né? Já no caso das microredes de corrente contínua, nós vamos precisar de conversores de potência CC e CC bidirecionais e conversores CC e CA para interconectar o sistema à rede, né? Ao sistema CC e sistema CA em massa. Para interconectar esses muitos componentes de microredes, eles requerem estratégias de controle, né, adequadas para fazer essa interconexão. Como já deu para ter um pouco de noção na figura anterior, né, que eles são utilizados para interconectar sistemas CCCC ou CCCA ou o contrário, né? Então, por exemplo, eles devem ser capazes de controlar o fluxo de potência ativa e reativa, de gerenciar essas unidades de geração distribuída que são conectadas,
né, a essas microredes, de operar dentro das especificações, né, pré-determinadas em relação à frequência do sistema, a tensão que deve ser mantida dentro dos limites. E geralmente as variações de tensão e frequência elas são muito menores quando a microredes ela está conectada a redes robustas, então vai precisar de um controle menos robusto quando essa microrede não está isolada. Em contrapartida, né, quando nós temos redes autônomas, né, microredes isoladas, nós vamos precisar de um controle, né, de um controle significativamente mais robusto. Então, cada unidade, né, de geração distribuída e dispositivo de armazenamento de energia, operando desse modo isolado, ele pode ser visto como uma fonte de corrente, né, cujo fluxo de potência ele pode ser controlado variando a referência, né, a referência da corrente. Então, no sistema de microrede CC e CA, a rede ela vai manter a estabilidade do sistema quando ela está conectada. Quando ele está isolado, a referência da rede principal ela é perdida e uma nova tensão de referência ela deve ser gerada internamente, né, dentro da microrede, pelo controlador individual da unidade, né, para continuar gerando aí uma energia de boa qualidade. E muitos pesquisadores eles têm abordado questões operacionais e de controle em sistemas de microrede para permitir, né, essa operação estável tanto nos modos conectados quanto nos modos isolados. E com a maioria, né, das unidades de distribuição, de geração distribuída, como elas são amplamente dispersas, é impraticável fazer a interligação desses componentes por meio de interligações físicas, né, como fios. E o avanço da tecnologia ele permite, né, interligar esses componentes, evitando a questão da fiação e da interligação física. Então, as medições elas são realizadas localmente, né, nas proximidades de cada unidade de geração distribuída, além dos métodos de controle de variação de carga remotos, né, que vão permitir o compartilhamento adequado, essa questão do controle da potência ativa e reativa dentro de um sistema de microrede. Então, cada unidade de geração distribuída ela pode produzir a sua frequência de saída e amplitude de tensão, que vai ser ajustada proporcionalmente à quantidade de potência reativa e ativa consumida, a fim de alcançar, né, um compartilhamento adequado com a carga, né, com a curva de carga. E com base nesses requisitos, o controle, né, desses sistemas de microredes, eles são divididos em 4 níveis, como nós podemos ver aqui. Então, começando a falar de baixo para cima, né, começando do nível 0 até o nível 3, o nível 0 é um controle interno, né? E ele é uma estratégia de controle de potência que ela vai determinar o estado de operação das unidades de geração distribuída, né? E dos dispositivos de armazenamento. E ela vai utilizar controle de tensão e de corrente de baixo nível, né? Já que a gente vai estar falando do controle interno. Já no nível 1, né, a gente também pode chamar de controle local, ele vai incluir o controle de inclinação, né, da questão da geração do consumo, fornecimento de potência ativa e tensão para as microredes de corrente contínua e características de inclinação de potência ativa frequência, potência reativa e voltagem, a questão dessa relação, para sistemas de microredes de corrente alternada. No nível 2, né, nós temos o controle secundário, que esse controle ele é localizado no controlador central da microrede e ele é responsável por medir a frequência e a tensão, no caso, né, das microredes de corrente alternada e a tensão nas microredes de corrente contínua. E a saída dessa unidade, né, desse nível de controle, ela é enviada por meio de, né, telecomunicação para ajustar a referência dos controladores locais. Então, a gente tem uma referência no nível 2, que é um controle central, e aí esse controle dos níveis de frequência e tensão vão ser enviados para o nível 0, né, que são os controles internos, e para o nível 1, que são os controles locais. Por fim, nós temos o nível de controle 3, que é um controle global, e nesse nível, né, uma vez que o sistema está conectado ao sistema principal, o fluxo de potência ele pode ser controlado e alterado dentro da microrede.
Agora vamos falar dos sistemas de proteção de microrredes. Um dos principais desafios nas operações de microrredes é o sistema de proteção para responder adequadamente aos dois modos de operação. Os relés de proteção devem ser projetados para operar tanto no modo conectado à rede quanto no modo isolado. Pelas literaturas, as correntes de falha nos sistemas de microrredes conectados à rede e isolados são significativamente diferentes. Nesse caso, a proteção dos sistemas de microrredes não podem ser alcançada com as mesmas abordagens utilizadas nos sistemas de distribuição convencionais. No modo conectado à rede, os relés de proteção isolam as microrredes da rede principal o mais rápido possível para proteger as unidades GD e cargas. No modo de ilhamento, os relés de proteção operam para isolar a menor parte do sistema microrredes durante a eliminação das falhas. Da mesma forma, as correntes de falhas são limitadas pelas classificações dos conversores eletrônicos de potência, em torno de 2 e 3 PU de suas correntes nominais. A seguir, nos tópicos 5.1, será abordado as técnicas de proteção geral em sistemas de microrredes. Nas seções 5.2 e 5.3, são explicadas as técnicas de proteção de microrredes AC e microrredes DC, respectivamente. Técnica de proteção geral em sistemas de microrrede. No projeto de um esquema de proteção, a análise de segurança e falhas é muito importante. O modelo de segurança adequado fornece um nível apropriado de confiança no sistema de proteção. Tanto no projeto de segurança de sistemas de microrredes AC quanto DC, alguns parâmetros precisam ser considerados. Basicamente, existem duas questões principais que devem ser investigadas cuidadosamente para derivar um esquema de proteção à microrrede generalizado. A primeira está relacionada ao número de unidades de GD instaladas dentro do sistema de microrredes. Segundo, a disponibilidade de um nível suficiente de corrente de curto-circuito no modo de operação isolado da microrrede é muito importante, pois esse nível pode diminuir substancialmente após o isolamento da rede principal. Na figura mostrada no slide, demonstra a corrente de falha contribuída por cada componente em um sistema de microrrede conectado à rede. Quando as microrredes estão operando como uma ilha de energia autossuficiente, quaisquer correntes de falha deverão ser fornecidas pelas unidades de GD, que ainda estão conectadas a ela. Neste caso, suas contribuições de corrente de falha são valores relativamente baixos. A dificuldade causada pelo uso das unidades geradoras, que dependem dos conversores de energia, é que essas unidades são projetadas para limitar sua corrente de saída para proteger seus dispositivos conversores de energia. Estratégia de proteção do sistema de microrrede AC. Vários métodos de proteção das microrredes AC têm sido propostos com uma ampla variedade de equipamentos que são utilizados na proteção convencional de redes de distribuição AC. Esses tipos específicos de dispositivos de proteção dependem do elemento do sistema que está sendo protegido e o nível de tensão, embora não haja padrões específicos para a proteção global. Os dispositivos mais utilizados para a proteção de redes de distribuição AC são relé de sobrecorrente, religadores, seccionadores, disjuntores em miniatura, fusíveis. Até agora, os esquemas de proteção ou filosofias de coordenação de baixa tensão em redes de distribuição variam de concessionária para concessionária. Um esquema aplicado na proteção das microrredes AC é configurar cada unidade de GD com seu próprio relé e operar no modo descentralizado. No entanto, o método é limitado a falhas de baixa impedância. Outra abordagem é usar um esquema de proteção de tensão, que é um método centralizado. Quando ocorre uma alteração na tensão além de faixa aceitável, o dispositivo de disparo, por exemplo, disjuntores ou seccionadores, é ativado para isolar apropriadamente a seção com falha, enviando um sinal para o relé ou dispositivo de comutação apropriado. Agora, estratégia de proteção do sistema de microrrede DC. No caso da proteção do sistema de microrrede DC, é necessário cumprir os limites da norma SFS 6000 em relação à segurança elétrica. Atualmente, os principais desafios no projeto de proteção de microrredes DC
estão concentrados no inversor do cliente, falhas da rede do cliente, incluindo transientes de comutação do inversor e situações de duplas falhas entre diferentes redes AC e redes DC. Fusíveis e relés automáticos também são difíceis de usar com conversores de energia. Portanto, uma abordagem de projeto de proteção diferente é usada, com diferentes métodos de detecção de falhas e aterramento. Neste caso, os sistemas de proteção em sistemas de microrede DC consistem em dispositivos de interrupção de corrente, relés de proteção, equipamentos de medição e sistemas de aterramento. Além disso, existem 5 categorias de proteção que são usadas. Primeira, proteção da concessionária, proteção do conversor, proteção das unidades de GD, proteção do alimentador e proteção da barra de barramento. Exemplos de dispositivos de proteção disponíveis comercialmente para redes DC são fusíveis, disjuntores em caixa moldada, disjuntores de potência, chaves estáticas rápidas e disjuntores com caixa isolada. Essas categorias podem ser operadas com sistemas descentralizados ou centralizados, de maneira semelhante ao caso das proteções de microrede AC. No entanto, a capacidade de corrente de curto-circuito dos inversores precisa atender aos disjuntores utilizados, ou a outros requisitos de proteção, ou seja, os conversores de energia de carga não podem ser dimensionados de acordo com a potência efetiva, mas a corrente de curto-circuito determina o seu dimensionamento. Por fim, conclusão e tendências futuras. Nesse artigo, foi apresentado uma revisão introspectiva dos sistemas de microrede AC e DC, com unidades de geração distribuída baseadas em energias renováveis, dispositivos de armazenamento de energia e cargas disponíveis na literatura recente. Com base na crescente demanda de energia e interesse na geração de eletricidade a partir de unidades de geração distribuída baseadas em energias renováveis, finalmente é possível alcançar a confiabilidade, eficiência e fornecimento de energia de qualidade. O artigo também descreveu os problemas associados ao sistema de distribuição convencional e os papéis dos sistemas de microrede nos sistemas de energia convencionais, equipamentos do cliente, nos futuros sistemas de energia. Além disso, foi discutido o levantamento sobre a configuração possível de unidades de geração distribuída em redes de baixa tensão, viabilidade de sistemas de microredes, estratégias de controle e técnicas de proteção. Além disso, a influência dos sistemas de microredes com o aumento projetado no número de componentes alimentados por corrente contínua para aplicações residenciais e industriais, juntamente com mais unidades de geração distribuída que geram energia em corrente contínua. Revela que os sistemas de microredes DC em breve serão os candidatos ideais para o sistema de energia do futuro. Por outro lado, a sincronização das unidades de geração distribuída, as correntes de partida causadas por transformadores, motores de indução e geradores e as dificuldades no controle de tensão e estabilidade do sistema ainda não são os principais desafios a serem investigados nos sistemas de microredes AC, ao contrário dos sistemas de microredes DC. Então é isso, finalizamos a apresentação do artigo. Muito obrigada, professor.